Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Cricasoli Crochê e Amigurumi. Meu nome é Cristiane, sou professora e artesã e hoje, nesta aula, trouxe para você uma dica bem especial para você aperfeiçoar os seus trabalhos em crochê e amigurumi. A dica é o ponto baixo em X ou square, que é esse ponto aqui. Ele é uma variação do ponto baixo comum, que eu já ensinei aqui no canal, que é aquele que fica em Vzinho. Eu ensinei esse pontinho nas primeiras aulas aqui do canal, e hoje eu trouxe essa variação para que você tenha uma nova opção de pontos para você estar produzindo aí os seus trabalhos e aperfeiçoando as suas peças. A diferença entre eles é justamente a estrutura, a composição do ponto, o acabamento. Então, eu vou mostrar aqui mais de pertinho para você conseguir observar bem essa diferença. Esse daqui é o ponto baixo comum, que eu ensinei aqui nas primeiras aulas, e observando bem de pertinho, nós vemos que a construção dele fica em Vzinho. Então, ele tem aqui os Vzinhos, cada Vzinho desse é um ponto, e ele fica também com uma leve alcinha aqui, pequenininha, depois de cada Vzinho. Esse é o ponto baixo comum. No ponto baixo em square ou X, ele fica com esse acabamento aqui, parecendo um xizinho mesmo. Veja bem. E olhando mais afastado, você nota que a composição fica quadriculada. Por isso square, que é quadrado em inglês. E o xizinho, ele fica como o Vzinho, só que como é essa perninha da divisão aqui dos pontos, ela fica mais alongada, dá a sensação de X na peça. Então, ele tem esse acabamento diferenciado do primeiro modelo. Então, nós vamos agora aprender o passo a passo de como fazer o ponto baixo em square ou X. Então, eu tenho aqui uma peça já iniciada e vou mostrar agora como faz esse acabamento aqui, esse ponto, que é o ponto baixo em square ou ponto baixo em X. Para realizá-lo é bem simplesinho. Nós vamos inserir a agulha aqui por baixo do ponto, por baixo das duas alcinhas. E aí, se nós fôssemos fazer um ponto baixo comum, nós passaríamos a agulha por baixo do fio que vai para o novelo, dessa forma, e laçaríamos aqui por trás. Mas neste caso, para o ponto square, nós vamos laçá-lo pela frente, passando a agulha por cima do fio que vai para o novelo, fazendo o movimento contrário. Então, nós vamos laçar, pegar esse fio por cima, trazê-lo para dentro do trabalho, ficando com duas alcinhas na agulha, como no ponto baixo comum. E agora, novamente, em vez de passar por baixo do fio que vai para o novelo, nós passamos aqui, apenas abraçamos o fio por trás, sem laçar aqui, nós apenas laçamos aqui por trás e já o conduzimos para dentro das duas alcinhas, dessa forma. Novamente. Então, nós vamos entrar no ponto por baixo das duas alcinhas. Se você tivesse iniciando um trabalho, você teria então uma base de correntinhas e entraria aqui pelo meio da correntinha e faria o mesmo procedimento. Aqui, como eu já estou com uma peça iniciada, então eu passo por baixo das duas alcinhas do ponto. Então, eu vou passar aqui por baixo das duas alcinhas do ponto e vou pegar o fio por cima e trazer para frente. Laço ele por cima, da frente para trás,
trago aqui pra frente. Agora eu abraço o fio por trás e trago por dentro das duas alcinhas. E é esse o movimento que você vai fazer em todos os pontos. Ele vai ficando com esse aspecto. Então, em vez de entrar por baixo do fio, você entra por cima do fio. Laça. E em vez de entrar por baixo novamente, você simplesmente abraça ele aqui por trás e tira aqui nas duas alcinhas. Dessa forma. E assim, você vai construindo os seus pontos em square, pontos baixos em square. Não tem segredo, ele é bem simplesinho de fazer, como é também o ponto baixo simples. A diferença também, uma outra diferença, além desse acabamento, né, é o tamanho. Ele é um pouquinho mais apertado do que o ponto baixo simples. E dessa forma, por exemplo, se você for fazer uma peça em amigurumi, você precisa se atentar à quantidade de carreiras para chegar ao tamanho desejado se a sua receita for feita com ponto baixo simples. Mas é isso. Ele é bem simplesinho, fácil de fazer e fica como mais uma opção aí de acabamento para os seus trabalhos. Uma dica bem simples, mas eu achei interessante compartilhar também com você, tá bom? Então, essa foi a nossa aula e dica, né? Uma aula dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito ainda, e continue acompanhando aqui as nossas aulas. Um grande abraço para você e até a próxima aula!